Boa noite a todos. Hoje, 14 de novembro de 2025, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo isso organizado pela Sociedade Espírita, Correio do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início, né, que aquelas pessoas que estão assistindo conosco nos vídeos gravados do YouTube, que quiserem ver os estudos anteriores, basta entrar no nosso site, www.senhor.org.br. Lá encontrarão os caminhos, os links para as playlists. A gente sempre informa que esse é um estudo contínuo, né? Então a gente termina e retorna novamente. Então nós estamos no terceiro ano, e então vamos encontrar lá os estudos dos anos anteriores, e agora deste ano, 2025 e 26, que nós estamos começando agora, praticamente, né? Nós estamos no estudo número 11. E lá também, aquelas pessoas que quiserem, encontrarão lá as orientações para participarem ao vivo conosco. O estudo é apresentado às sextas-feiras, às 19 horas, então lá irão obter um link para poder participar conosco. Todos são bem-vindos. Como eu disse, nós estamos no estudo número 11, e no estudo número 11, nós estamos aí agora começando a parte segunda. Na parte primeira, né? A parte primeira, nós fizemos a introdução, e a parte primeira. Na parte primeira foi falado ali da formação das coisas, né, dos objetos e tal. Aí a gente percebe aí a grandiosidade dos espíritos de Kardec, né, na organização. Primeiro ele fala das questões materiais, da formação do mundo, dos elementos. Então, ali ele vai falando tudo isso, como se formou aí, até depois ele entra nas questões vitais, né, orgânicos e inorgânicos, e agora entra na parte segunda, falando aí do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Então, a parte segunda, são 11 capítulos, né? Nós estamos entrando hoje no capítulo 1, que nós vamos falar aí dos espíritos, né? Mas aí vai falar da encarnação dos espíritos, só para vocês já ficarem sabendo a grandiosidade desse estudo, né? Da volta do espírito, capítulo 2, e sim da vida corpórea, a vida espiritual, da pluralidade da existência, considerações sobre a pluralidade da existência, da vida espírita, da volta do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e ambições dos espíritos e dos três reinos. É para vocês já ficarem familiarizados que nós vamos estudar nessa parte segunda. Mas hoje nós vamos entrar aqui, então, vou abrir no título ali, no início, né? No capítulo 1, que fala dos espíritos. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho hoje da origem e natureza do espírito, o mundo normal e primitivo, forma ou verdade dos espíritos e perispíritos. Vamos chegar até nessa parte, que aí depois nós vamos entrar nas questões da escala espírita, vai ficar lá proposta no estudo, para prolongar muito, né, cada estudo. Então, vamos lá hoje. Aqui é interessante dessa maneira que ele coloca, porque na primeira vez nós vimos lá da formação do mundo, como formou, né, o universo, depois veio da coisa vital, e agora, para diferenciar, para ficar bem diferenciado aqui, né, e os espíritos, nós somos espíritos. Então, Kardec começa aqui, a origem e a natureza do espírito. Que definição se pode dar, na 76, né? Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Que diferencia, né? Que ele colocou aqui do mundo terreno, né? Então, nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Diferente uma coisa da outra, né?
77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Meu Deus, uma obra de Deus, exatamente como a máquina ou é do homem, quem a faz. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabe-se quando faz alguma coisa bela e útil, o homem lhe chama de sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obras suas. 79. Pois que há dois elementos gerais do universo: o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Pereira, desculpa. Pode falar. Pulou 78. Oi? Acho que você pulou 78. Dá uma olhadinha. Os espíritos tiveram princípio, assim como Deus existe desde sempre? É verdade, pulou aqui mesmo. Mas eu vou ler ela aqui, então. Eu tenho ela aqui. 78. Desculpa, que eu acho que deu uma falha aqui. Eu revisei aqui, mas está lá, 78. Os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda eternidade? Se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criações suas e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda eternidade. É incontestável. Quando, porém, ao modo porque nos criou, em que momento o fez, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se quiserdes. Com isso, significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado interruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Essa 78. Coloca aí. E aí vem a 79. Pois que há dois elementos gerais no universo: o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes ou são do elemento material? Repetindo aqui, a gente vai acompanhar. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que a formação se operou são desconhecidos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Olha aí, né, gente? Essa é uma pergunta interessante, né? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda, uma vez, a origem deles é mistério. Tem coisa aí que a gente não consegue ainda, não cabe a nós ainda compreender. Né? 82. Está certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação? E com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato.
pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria essenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. E aí o Kardec comenta sobre essas questões, né? Dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só se lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não podemos definir senão por meio de comparações, sempre perfeitas, ou por um esforço da imaginação. Oitenta e três. Essa é uma pergunta longa, né? Ele faz aqui uma estimação. Os espíritos têm fim? O Kardec compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles encarnam, de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Interessante a pergunta do questionamento de Kardec, né? E os espíritos respondem. Há muitas coisas que não compreendei, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repelais. O filho não compreende tudo o que o seu pai, tudo que a seu pai é compreensível. Nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo que podemos, por agora, dizer. Interessante nessas respostas, né, que ela sempre vem assim, digamos assim, olha, até aí, não tem como. É verdade, tem alguns mistérios que não tem como a gente ainda entender isso, né, por falta de capacidade nossa, né, não temos ainda maneira. Né? É bacana essa maneira. Assim. E agora entra o outro tópico, né? Mundo normal, primitivo. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vivemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois? Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Esta pergunta aqui é bem interessante para nós, né? As pessoas vivem criando aí no mundo terreno, literatura, eles colocam, criando aí coluna não sei o quê, coluna isso, coluna aquilo. Né? Mas quando a pergunta 87 que o Kardec coloca, ele presta atenção na resposta. 87.
Ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Olha a resposta. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, a vosso lado, observando e sobre vós atuando, sem o perceber, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a todas partes, por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Forma e ubiquidade dos espíritos. 8.8. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para vós, sim. O espírito é, se quiser, uma chama, um clarão ou uma centelha. Ah. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Kardec comenta. Representa o ser ordinário, os gênios, como uma chama ou estrela na fonte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. 8.9. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com rapidez do pensamento. Ah, e tem água essa pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Interessante a resposta, né? Nasceu uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza, mais ou menos depurada. 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo. Eles são igualmente acessíveis. Noventa e dois. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outra palavra, o espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar em espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Veja o sol? É um somente.
No entanto, irradia em todos os sentidos, eleva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Contudo, não se divide. Ah, todos os espíritos radiam com qual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Kardec comenta. Cada espírito é uma unidade invisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione por tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou, ainda que se dá com o homem, que sem mudar de lugar e sem se facionar, transmite ordem e sinais e movimentos a diferentes pontos. Então, você vê, nesse aqui de novo, eu gosto de comparar assim, com os nossos avanços tecnológicos que temos hoje. Né? Na época de Kardec não tinha isso, né? Mas hoje dá para a gente comparar bem isso com o advento da internet, aí, né? Celulares, aí, tudo. Então, você pode, por exemplo, estar conversando no Japão, aqui no Brasil, em qualquer lugar, em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Né? O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos interligados com vários, é como se fosse, como se estamos se dividindo, né? Mas não estamos se dividindo. Nós estamos conectados com várias outras pessoas em outros lugares através do equipamento. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Quer dizer, ele pode fazer isso, mas não se dividiu, ele está apenas utilizando dessa capacidade que tem, através do pensamento, de estar sintonizado, digamos assim, com vários outros lugares, né? Em diferentes pontos. Né? É isso que nós fazemos hoje com a advento da tecnologia. Perispírito. 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve-o uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, Kardec comenta. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, você pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito, provavelmente. Ele fez a comparação aí do perisperma com do fruto, né, com o perispírito. Né, 94. Onde tira o espírito, o seu invólucro semimaterial? No fluido universal de cada globo. A razão porque não é idêntico em todo o mundo. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Ah, assim quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam pelo espírito mais grosseiro, é necessário que se revista da vossa matéria. Já o dissemos. Essa aí é a questão aí que fala da vinda, da preparação do Cristo, quando ele veio, né? Que era um espírito já evoluído, né? E para ele vir para o mundo terreno, que alguns falam em séculos de preparação, para ir adensando, para ir colocando o seu perispírito, para ele conseguir chegar no mundo terreno. Ele tem que pegar aqui da mesma matéria do mundo terreno. Noventa e cinco. O invólucro semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira.
É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode formar, e porque pode tomar forma visível e mesmo palpável. Bom, era isso que eu preparei hoje, porque daí na outra, que não daria para me colocar a outra parte vai falar ali da escala espírita, né, que entra um pouco mais diferente, para não misturar um pouco o assunto, então eu terminei por aqui os nossos estudos. Então agora está aberto aí aos comentários. Né? Bem interessante. Ali na 87, na hora que falou, o espírito ocupa uma região determinada circunscrita no espaço, você fez uma observação com relação às colônias, né, espirituais. De fato, há colônias, certo? É como as cidades no país, há colônias, ou agrupamentos. É esse o entendimento? Então, não. Depois, para frente aqui um pouquinho, inclusive a gente vai falando aqui. Você terminou o teu raciocínio? Que parece que houve assim pode ter suscitado uma dúvida aí, assim, não existem esses tipos de colônias. Não, inclusive no texto aqui não deixa claro isso. Ele diz que alguns espíritos, inclusive, se reúnem em lugares determinados. Então, deve haver, porque não se solto tudo, né? Eles estão agrupados até para poder haver a recuperação daqueles que desencarnaram e não ficarem, vou dizer assim, aleatoriamente largados por aí, né? Eles serem recebidos em algum ponto, alguma estação de tratamento, sei lá, que seria o chamado aí de colônias, né? Que até divulgar, tem a literatura, né? Do André Luiz, Nosso Lar e outros, né? Isso aí parece, pelo teu comentário naquele momento, parece que ficou alguma coisa meio solta nesse sentido. Não é solto. Assim, é que às vezes as pessoas ficam colocando regiões geográficas. Isso que eu estou dizendo. Porque eu não sei de onde fica isso. Nesse sentido. Mas que existe os espíritos. Isso não existe. Ele deixa bem claro que o texto diz. A colônia fica não sei de onde, fica no Rio de Janeiro. Isso o espírito pode ficar em qualquer lugar, com as suas afinidades. Isso aqui para frente, depois ele vai debater bem sobre esse sentido, e que os espíritos, por exemplo, que ele falou, estão rodeando nós aqui. É por questão de afinidade, ele não está onde aqui pessoas são afins. Por exemplo, os malfeitores, ele não vai ficar reunido, ele vai reunir onde estão os malfeitores. Claro. Locais, mas só que não existe A gente atrai, né, é a tal da ação e reação, se atrai, estando pensamentos negativos, vai atrair nesse sentido de agrupamento em torno do padrão vibratório de cada um. Afinidades, né? Afinidades. Agora, existe naturalmente, vamos dizer, essas colônias que aqui não diz que não existe. Mas não é o momento de dizer que ela existe. Ou você está afirmando que não existe Nosso Lar, não existem outras colônias? Não, eu não disse isso. Não, o termo colônia, inclusive, foi criado por André Luiz. Né? Existem regiões, o nome que quiser dar, porque os espíritos se reúnem. Dê o nome que você quiser, eu não vou acreditar no Nosso Lar. Isso aí foi uma questão de literatura que o André Luiz colocou lá. Eu estou colocando o que os espíritos dizem para o Kardec aqui, para a gente tirar um pouco essa mistificação, porque uma pessoa tem que falar, quando ele saiu, ele foi para o umbral, e essa região do umbral fica não sei de onde, fica nesse sentido. De regiões, de geográficas. Né? Mas é claro que sim, que os espíritos nós estamos imersos no mundo espiritual, que estão aí a todo momento. Né? De acordo com a sua afinidade com o senhor Dick, né? Porque deixa claro, ele está em volta de nós, polua e tudo, circulando, está aqui junto. Uma outra dimensão vibratória, mas não. Senão a gente fica uma coisa assim muito. Porque não sei o quê, que eu vou para lá, eu vou para cá, nesse sentido que ele está falando. A gente vai aonde? Ele não está sentadinho na nuvem, né? Nós vamos onde que tem a nossa afinidade. Nesse tipo de dizendo.
Ah, não, porque eu tenho que ir, quero ir. Gente, para com essa história, né? Daí a importância de permanecer o equilíbrio, a harmonia do pensamento equilibrado, né? Para que não haja atração de toda aquela série de espíritos malfeitores e enfim, que zombam, né? Enfim, não ter essa atração pelo negativo. Tá legal, esclarecido. Sim, não, é porque eu falo isso porque senão fica criando uma coisa assim meio, porque... Peraí, existem regiões, inclusive ele fala aqui que regiões que são determinadas para espíritos que não podem entrar. E teria que ser assim, né, que ele fala aquelas regiões lá. É claro que as obras de André Luiz, existia uma questão assim, literária, né, que ele colocou da maneira assim, para as pessoas entenderem. É uma das críticas que eu faço, inclusive já fiz aqui várias vezes, aqui, não desmerecendo a obra, que eu li a obra, tem muita coisa importantíssima, não é nesse sentido, de ele não trazer os ensinamentos dele para dentro da doutrina espírita, para dentro da doutrina espírita, não comparar essas questões aqui. Então. Ele coloca da maneira assim, sem trazer os vínculos, as ligações com o que está escrito na doutrina espírita. Quando a gente pega as obras, por exemplo, de Leon Denis, ele sempre compara, até o próprio do Hermínio, quando ele vai falando, ele coloca e compara sempre com as obras dos espíritos, dos livros dos espíritos. É a maneira, que não estou criticando, a qualidade, a maneira de transmitir conhecimento. Jesus usava isso, ele contou como se fosse contando uma história. Não dúvida que não é importante o conhecimento. O duro é, às vezes, a pessoa não estudar a doutrina espírita e entrar direto lá, nesse sentido que eu faço crítica. Né? Eu acho que aquilo lá que peraí, então, quando você lê aquilo lá, você lê as obras básicas, você compreende da maneira diferente, você entende aquilo da maneira que deve ser entendida. Porque não fica uma coisa muito solta, né? Nesse sentido. Paulo, parece que queria falar? Boa noite, Adam. Não tinha conversado com você, eu estava numa correria aqui. Boa noite aos demais amigos presentes aqui. Para mim, de toda essa nossa passagem hoje aqui pelo início dessa segunda etapa aqui, né? O que mais me chamou a atenção e me traz curiosidade são algumas coisas relacionadas à questão 80 ali, né? 80, e eu diria da 78 para 81 ali, em função de que eu fico pensando assim, existe uma diferença, né, entre a questão da eternidade e da imortalidade, né? Ou seja, dentro do que a gente está vendo aqui, Deus é eterno, e vamos colocar assim, nós, enquanto espíritos, seríamos imortais, ou seja, nós temos um início e vamos ser imortais a partir de um início, né, da criação espiritual. E ali, quando está ali que, né, Deus permanentemente, a sua vontade estaria a criar, né, espíritos, eu penso que, bom, talvez a vontade seja um pouco pesado aqui no meu entendimento pela grandiosidade, né, de Deus, pela sua questão de ser um ser misericordioso, inteligente, talvez fosse pela necessidade e não talvez pela vontade. Isso aqui não é crítica, mas é um pensamento meu nesse sentido aqui. E qual seria, né, assim, a necessidade da criação de novos espíritos? Porque me parece que, de certa forma, isso vem um pouco contra o sentido da necessidade, né, e da razão dos espíritos evoluírem. Ou seja, à medida em que Deus estaria criando novos espíritos, ele teria que ter uma razão para isso, né? Seria para novos espíritos para ajudarem a povoar outros planetas, universos. Então, qual seria, de repente, essa razão de criação de novos espíritos dentro da necessidade dos espíritos evoluírem? Então, aí você já começou a responder. A primeira questão é isso, que nós não temos que ver o mundo, o nosso mundo, como uma sede do universo. Né? O universo é amplo.
milhões e milhões de galáxias, milhões não sei o que, né? A grandiosidade disso. Então Deus é tudo, né? Está tudo em tudo nisso. Agora, é que nem ele coloca várias vezes aqui, tem alguns mistérios aí que nós não entendemos, né? Algumas coisas que, que nem ele coloca, várias vezes ele repete isso aí, né? E tem algumas coisas ainda que nós não conseguimos entender, vamos dizer, qual é o motivo. À vontade, tudo bem, mas ainda não sabemos, né? Quem somos nós ainda para querer, né? Querer... Eu entendi o raciocínio, eu acho que sim, para esses outros universos, quantos, né? Sei lá, dimensões diferentes, aí é uma coisa assim que a gente foge do nosso ainda Eu acho que dá para contribuir pensamento, né? Eu acho que dá para contribuir um pouco. O conceito de infinito é até um conceito muito abstrato, mas e nós ainda somos pobres para entender o que é o infinito na sua infinitude, vou chamar assim. A partir do momento, Deus cria os espíritos para justamente em algum momento da história desse espírito auxiliar na criação de novos mundos lá na frente. Numa passagem do Evangelho, eu acho que é João 14:12, ele fala o seguinte: Jesus falou, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós somos espíritos crísticos. Nós seremos, não o Jesus Cristo na mesma condição que ele veio para a Terra. Nós teremos planetas, cada um de nós terá um planeta ou mais que isso, para cuidar, para sob a determinação de Deus e dos espíritos puros, falou, o universo está crescendo e isso é toda a vida. Desde sempre foi assim e está sendo para frente. É uma filosofia, mas ela tem essa lógica do infinito, a compreensão do infinito. Não é só o que nós vemos na Via Láctea, à noite, legalzão, não é só que a sonda Voyager e a outra lá, o Hubble vê, para todos os lados, para todo, onidirecional. Né? Onidirecional. E lá, esse é o universo. O universo, ele está em permanente expansão e em permanente mudança. Né? A partir do momento que uma estrela esfria, tem todo aquele, o pessoal fala do buraco negro e tal, né? E daí é essa concepção. Tanto que criaram a criação do mundo, o Big Bang, né? Que isso jamais aconteceu. Não tem chance nenhuma de acontecer. Né? Existe, claro, em constelações, estrelas, enfim, algum momento no universo que aconteça do Sol esfriar e mudar a matéria para constituir outros mundos. Essa é a compreensão que eu tenho. É a lei da destruição, né? Que é normal, né? Destrói, o material destrói e forma outro, né? A gente vê isso aqui na grama de casa, né? A gente só pensa naquele... O que nós somos? No princípio. Somos nada, né? Nós também, né? Não é. Então... Para dar uma pegadinha, porque o conceito de infinito, né? É difícil o infinito. A matemática quase que explica, né? Nas equações e tal, as tendências, enfim, mas tendo o conceito do infinito bem, assim, entendendo que não é só a Via Láctea que a gente enxerga, e é onidirecional para todos os lados. Então, precisa ter gente para isso. Não é uma Terra que chegaria num ponto de ter, sei lá, 100 bilhões de saturaria. Não é isso. É uma coisa muito maior, que vai criando mais. Infinitamente. É difícil entender, né? Novamente. Eu demorei para chegar nisso aí, viu? Deixa eu só comentar uma coisa assim. Então, pode ser isso, veja, é uma suposição, é uma linha de raciocínio, mas eu ainda acho que a gente tem que levar em conta o que Kardec fala, e que eu entendo que realmente não tem como ter essa resposta. A gente pode deduzir, a gente pode raciocinar, a gente pode refletir,
né, Paulo, como você comentou ali, especificamente nessas questões aí, né, do livro, a meu ver, ainda vale essa questão que os espíritos respondem. Nós não temos a capacidade, podemos até fazer essas suposições e deduções, mas ainda fico com essa questão realmente de que nós não temos essa capacidade ainda, tanto que eles não nos revelaram em função disso. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho interessante, aí me passou pela cabeça aqui, quando o Ado falou da questão do infinito, a necessidade que, de repente, a gente tem de procurar entender isso dentro da questão da evolução, do aprendizado, da transformação, essa questão dessas moradas espirituais, enfim. E aí eu me lembrei, eu não me lembro se é uruguaio, esse escritor ou professor, que nada a ver com a nossa, ou tem a ver também de um conceito de utopia, né? Porque muitas vezes a gente pensa, isso é uma utopia, mas ele conceitua a questão da utopia como se fosse o horizonte, como se fosse nessa visão que a gente possa ter, como o Eduardo colocou aqui, né? Do céu, das galáxias, né, de vários mundos, enfim, que quanto mais a gente se aproxima de uma coisa que a gente quer entender, parece às vezes que ela se afasta da gente. E a gente anda de novo, vai em frente, e parece que ela se afasta da gente de novo. Então, talvez a gente não consiga, como a Ana colocou, ter um entendimento total do que a gente está aqui se debruçando para estudar. Mas é isso que vai fazer a gente seguir em frente. Então, eu penso que a utopia é isso, você não chega, mas você persegue e ela vai fazer você sempre estar em frente, evoluindo, se transformando, aprendendo, enfim. Continuando ali, Paulo, teu raciocínio, penso eu que nós temos que tomar cuidado com as prioridades, porque nós não temos muito tempo em função das nossas questões do dia a dia, então, e nós ainda estudamos e fazemos várias coisas. Então, eu acho que a gente tem que priorizar o que realmente faz sentido para nós nesse orbe aqui. Então, não adianta a gente querer ficar elucubrando grandes coisas que não vão levar nada nesse momento. Se eles estão dizendo que agora nós não temos essa capacidade, então vamos focar no que nós temos a capacidade, que é o que nós temos que saber e que cabe a nós executar, aprender e atuar. Por mais que a gente fique aqui loucubrando e tal, mas não é o mais importante, na minha opinião. A gente está, né, conversando sobre isso, mas o mais importante é aquilo que nós podemos fazer, o que é prioridade para nós, o que é possível e o que nós devemos fazer aqui é que a gente tem que se dedicar, penso eu. Não, você tem razão, mas só que assim, a gente tem que, até colocando aqui, que às vezes as pessoas nos assistem depois, nós estamos colocando aqui o que eu acho bacana isso, que o Eduardo colocou, que o Paulo colocou, nós podemos imaginar, tudo bem, só que a opinião nossa, não podemos afirmar, né, confirmar, é assim. O que eu acho perigoso é algumas pessoas colocando algumas teorias e como, é assim, é assim, é assim. Não, ninguém está dizendo que é assim. Nós estamos imaginando que possa ser assim, por causa do nosso conhecimento que nós temos hoje, o nosso raciocínio chega a essas conclusões. E concordo, Ana, por isso que eu deixei bem claro. Sempre está repetindo isso. Olha, tem coisa que vocês não conseguem compreender, podemos imaginar, sentir. E até para as pessoas que estão assistindo, para que elas não... Por favor, né, gente? Não estamos afirmando nada aqui, nós estamos colocando o nosso sentimento, as nossas percepções. Eu não estou elucubrando, tá? Quando Kardec, em 1860, teve essas informações, eles não tinham sequer telescópio razoável para enxergar um pouquinho mais lá longe. Né? Hoje nós já temos um avanço tecnológico significativo e caiu por terra muita coisa do que se tinha conhecimento e permite que nós tenhamos um avanço, como bem colocou o Paulo, um avanço no entendimento. Nós conseguimos ir um pouco mais longe. É exatamente é como se fosse um cone, né? Você vai abrindo e vai vendo que tem mais coisas. Então, isso cresce no entendimento. Essas são ferramentas de auxílio ao entendimento de como é lá fora.
né, o mundo visível que nós enxergamos. Supunha-se que, um pouco antes de Kardec, que o mundo só existia terra habitada. Né? Hoje nós sabemos que não é isso. Né? Então, não é só isso. Então, essa compreensão, é claro que ninguém aqui vai afirmar que existe vida ali assim, assim, assim. Mas sabemos, por informação dos próprios espíritos, que a vida em Júpiter, a vida em Marte, em Vênus, em outra dimensão, outro ajuntamento outro processo de vibração da matéria lá que tem sua vida. Nós não podemos atestar, não podemos, e não estamos aqui para isso, né? Mas o entendimento, até para compreender melhor a doutrina, é realmente abrir os olhos para que a gente consiga, através, como o próprio Kardec, através de comparações, né? Essa que eu vi dos telescópios e tal, a gente percebe que o mundo não é aquele que se tinha naquela época do Kardec. O universo é infinito. E a compreensão do infinito é uma questão bastante... exige muito raciocínio. Não, mas eu não estou dizendo que é sobre isso, Eduardo, eu só estou falando que em relação à discussão inicial que o Paulo colocou sobre a criação dos espíritos. Eu penso assim, o pensamento meu, né, e eu acho que isso faz parte, porque se nós formos pegar, eu tenho estudado um pouco dentro do possível, eu tenho visto algumas coisas de outras obras referendadas, né, ou referenciadas, perdão, pelo que eu estou lendo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos aqui, sempre a gente vai e volta, né, eu acho que isso faz parte. Então, eu acho que a doutrina oferece um caminho bastante interessante do ponto de vista que algumas coisas que a ciência mostra, né, a gente vê que a doutrina corrobora e a ciência corrobora a doutrina, por outro lado. Então, o que eu penso é que dentro das nossas individualidades enquanto espíritos, né, a gente tem um caminho a seguir, o que nos resta é aprender a caminhar, ou seja, o caminho está aberto para aqueles que têm fé e acreditarem que esse é um caminho inteligente, essa é a palavra que eu acho que cabe aqui. Então, vai nos caber, dentro do nosso livre-arbítrio, né, a forma que nós vamos caminhar o que, de repente, a doutrina nos oferece. E dentro desse livre-arbítrio é que a gente vai desenvolvendo, né, a questão da nossa individualidade enquanto espírito, né, espíritos, a gente vai trilhando o nosso caminho, construindo as coisas dentro da bondade, da caridade, e buscando fazer as coisas para o bem, dentro do que o Ado colocou, né? E falou da questão do jardim, né, ali com o Pereira, e aí eu peguei aqui uma coisa que eu anotei, que veio de Edvaldo. Em algum momento ele falou: a vida é infinitamente grande para um mundo pequeno, mas é infinitamente pequena para um mundo maior. Então é isso, a gente tem que estar, cada um se desenvolvendo dentro daquilo que nos é possível, né? E nos cabe, enquanto entender aquilo que essas obras possam e que certamente nos agregam. E nós temos que aproveitar o avanço tecnológico, concordo com o Eduardo, porque na época por isso que eu gosto, e até nós comentamos sobre isso, a gente sempre colocar algumas coisas mais do nosso dia a dia, né? Quando eu falo da questão do avanço aí do celular, comparando aquelas questões aí da transportar de um lugar para outro, dizer, hoje a gente tem o crescimento enorme, não só nas questões dos macros, né, que o Eduardo colocou, do universo, das galáxias, aí bota esses robôs, tá? Eu estou falando aí do micro também. O universo para o micro, você coloca hoje, cada vez estamos chegando cada vez mais, né? Já se fala, nós divide ao átomo, já deve para lá. Então, está indo tanto para o macro como para o micro, né? Isso aí que entra a física quântica, aí, com os seus conceitos. Ninguém aqui está dizendo, não, mas são coisas assim que hoje vai ficando mais fácil da gente imaginar, né? Perceber a grandiosidade de tudo isso, né? Esse universo, todas essas coisas que antigamente era meio restrito, que o Eduardo falou,
cara tinha um telescópio lá, rudimentar, lá, que botava lá, que via, né? Via lá Marte. Hoje já consegue robô andando para lugar, no espaço aí, né? Tudo que consegue tirar amostra lá de Marte, mandar para a Terra simultânea, e de outros planetas, quer dizer, hoje está a quantidade disso. Né? Então, tem como, né? Tem que. E a gente vai imaginando isso, né? E a gente vai percebendo que o Kardec coloca, os espíritos colocam no livro, né? Que o mundo, que todo mundo habitado. Né? No começo das obras já falando isso. Né? Então, hoje a gente fala, poxa, mas tem sentido o que ele falou, porque imagina naquela época, você é maluco de ter vida, né? E hoje a gente está provando que está cada vez mais próximo da gente provar isso cientificamente. Hoje a gente pode já até assim falar, putz, olha, realmente, porque os espíritos estavam falando aqui, se a gente pegar esse livro aqui, eu fico até imaginando isso, né? Uma pessoa lá em 1857, 58, 59, lendo esse livro aqui, falando sobre essas questões de mundos habitados, não sei o quê. O pessoal devia ficar lá, né? Hoje não, hoje a gente pode falar, puxa, tem bem sentido o que eles estavam falando, né? É só uma dúvida. Assim, você falou que esse livro já, né, a gente está estudando e tal. Mas e daí, a gente vai estudar o livro, vai ser acrescentado mais obras com esse estudo, enfim, só para entender. Não, veja bem, o livro dos Espíritos é a obra base, é que nem a Bíblia, né, por exemplo. Tem as pessoas que pegam o Evangelho. Tem o Evangelho lá, aquela Bíblia lá. Ele não vai ficar só na Bíblia, quem quer estudar vai buscar mais coisas históricas e outros livros, outras obras. E assim, o livro dos Espíritos é a obra base que a gente tem que ler ele para depois entender outros livros, mas tem muitas obras. Eu gosto de comentar sempre aqui de Leon Denis, eu gosto muito de Leon Denis, porque ele complementa bastante, e tem tantas obras, da Luiz, eu li todas as obras da Luiz, às vezes eu falo assim que eu sou crítico porque é a maneira minha mesmo, mas primeiro você lê essas obras, a obra básica, depois você lê André Luiz, vai lendo, você vai esclarecendo. Física quântica, eu já falei isso aí, eu estudo, né? E assim outras obras de outros autores, a gente sempre está estudando, né? Porque a gente estuda magnetismo e outras coisas que a gente vai estudando correlatos assim, para nosso aprendizado. Mas só que sempre a gente busca trazer aqueles ensinamentos dentro do contexto da filosofia espírita, né? Senão a gente fica meio perdido, né? Com essa e tem algumas leituras que estão meio estranhas, né? Então, se você lê, você confunde você. Carmen, tem aliás, uma porção, alguma literatura. Leon Denis, ele estava sendo preparado caso Kardec falhasse. Essa é a que aconteceu à época, né? E ele tem um livro muito interessante que chama O Porquê da Vida. Ele é muito uma literatura requer atenção, mas não é rebuscado, né? E é bem interessante o porquê da vida. E essa é a questão, né? Por que existe a vida? Né? É bem interessante. E com literatura de apoio, como bem o Pereira coloca, tem outros autores. Um que é fantástico, né? Talvez eu leio com certa frequência, voltando para entender as épocas, é A Caminho da Luz, que também explica desde a formação do mundo. E a Gênese, aconteceu um episódio que na Gênese, em 1860 e pouquinho, falou que o cometa não era sólido. Está escrito lá. E aí uma missão espacial mandou um robô, enfim, colidir com um cometa, isso faz uns 40 anos, 30, sei lá. E realmente não destruiu. Não é sólido. Então, veja a informação de 1860, dizendo que é gasoso, e a comprovação desse século 21, que
que ele realmente é gasoso. É muito interessante essa variedade de leituras para que a gente possa ter afinar assim até a linha de raciocínio para compreender melhor o porquê da vida. Tem também, eu gosto, recomendo sempre, o Problema do Ser do Cidador, Leonard Ness, também é fantástico, né? Ele vai trazer toda a fundamentação do livro do Espírito, no Invisível, e outras, o Problema do Ser do Cidador. Agora, só que assim, a leitura tem que depender muito de cada um, né? Eu, como gosto mais dessa parte filosófica, mas gosto mais dessa parte ligada a magnetismo, a cura, então a gente vai buscando um tipo de leitura, outro, e leio outras coisas também, mas só que a gente vai buscando sempre, cada um vai ter que buscar aquilo que realmente ele está pedindo. Então, tem pessoas que gostam mais da questão histórica, por isso que eu falo, aí tem o Emílio, né? Emílio Miranda, que coloca, tem bastante obras, e assim vai, tem tantas obras. Então, nossa, cada um vai buscando aquilo que ele realmente simpatiza, que ele gosta, tem curiosidade, quer aprender. Cada um tem seu processo, né, seu tempo. Acho que o básico é que a gente, primeiro, antes de começar, tem que ler as obras básicas mesmo, que seria começar pelo Livro dos Espíritos, Evangelho, em paralelo, né? E daí, na sequência, lendo todas, isso que fez a base da gente, do Espiritismo, daí pode abranger. O Eterno, o Livro dos Médiuns. Mas daí depois a gente pode começar a deslumbrar outros. E a gente está ainda, o Eduardo não, vocês não, mas a gente ainda está bem no começo, né? Eu já tinha visto o Livro dos Espíritos, estou vendo aqui umas datas de tempos atrás, mas eu não lembrava de coisas que a gente está vendo agora. Então, é constante, né? Estudo constante. Isabela, você tocou no ponto, viu? Eu li coisas que eu não sabia que estava aqui. Exatamente isso. Essa é a essência do conhecimento. Você fala, pô, peraí. Da outra vez não estava assim. Estava, as palavras, as letras não mudam de lugar, né? Mas a gente vai apurando, é o conhecimento. O entendimento, né? Vai apurando. É exatamente isso. E agora, não espere o Pentateuco, assim, você acabar, para depois ler, senão não vai ter tempo para tudo. Mas dá para ter paralelos, o Paulo está fazendo uma coisa bastante interessante aí com o Evangelho, a Gênese também é uma boa, né, que você vai compreendendo, e outra literatura de apoio. É muito, muito oportuno isso. É claro que dosado, né? Tudo que é dosado é razoável. Eu tenho duas. Bom, o Livro dos Espíritos, você falou que eu que sou o que mais aprendo aqui agora, é seu terceiro ano, estou estudando contínuo. Foi estar no fim, voltou estudando aqui nesse grupo, está aqui desse jeito aqui. E você falou, tem coisas que eu lembro aqui agora, minha percepção muda totalmente. Assim, putz, não tinha entendido assim, né? Pelo comentário, inclusive, das pessoas, por isso que eu acho importante o comentário. Também tem a Revista Espírita, que eu gosto de estudar pra caramba, é outra obra fantástica, a pessoa às vezes não valoriza, mas a Revista Espírita é um estudo que nós estudamos já há muitos anos, também já estudei eu Léo no sábado, às 15h30, amanhã nós vamos fazer 10h30, mas sempre estudamos às 14h30. O Céu e Inferno, estou começando a estudar ele agora recente, mas outra obra também fantástica. Quer dizer, nossa, gente, tem coisas aí e o estudo contínuo que vai fazendo a gente assimilar os conhecimentos. Né? Não é uma leitura, não é uma lida, não, é estudo contínuo mesmo. Bom, gente, mais algum comentário? Estamos no nosso horário. As meninas estão quietas hoje, Adriana, Juliana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Pereira. Estou aqui aprendendo com vocês, né? Agora eu vou ficar bem quietinha. Não, a sua palavra é importante para a gente aprender também. Mas, bacana.
Adriana, Vou ler tudo de novo hoje. mineira, brasiliense ou capixaba? Eu sou mineira. Eita, o sotaque mais bonito do Brasil. Pois é. Mas está muito bom o nosso estudo. Nós vamos devagarzinho, ainda bem que tem vocês para ajudar a gente. Juliana, tudo bem? Oi, seu Pereira, tudo bem? Sim. Mais alguma questão? Estamos no nosso horário. Se quiser. Alguém quiser fazer a prece? Olha, eu acho que eu faço porque eu estava devendo, o Diana me cobrou, não estava muito legal. Então, se permitir, eu vou procurar fazer, tudo bem? Oh, perfeito, pode ser. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, bondosos benfeitores e amigos espirituais. Agradecemos por mais esse encontro de estudo e aprendizado, onde além do conteúdo esclarecedor, podemos ter o conforto de permanecermos em ambiente com as vibrações de harmonia do bem. Rogamos que o que hoje foi objeto do nosso estudo se internalize em cada um como base para sustentar o crescente e necessário conhecimento para a nossa escalada evolutiva. Permaneçamos em companhia dos amigos espirituais, recebendo os benefícios dessa ocasião, que certamente favorecerão o cultivo de bons pensamentos, reflexões e ânimo para prosseguirmos no caminho do aprendizado e prática da caridade e do amor ao próximo. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Fiquem Boa com noite. Deus. Boa noite. Oi. Boa noite. pessoal. Boa noite, Fiquem bom com